Cerca de 100 milhões de neurônios estão nesse órgão. Ele regula nosso humor e até a nossa saúde mental. Se você achou que eu estava falando do cérebro, se enganou. O nosso intestino é o assunto do Viva Bem de hoje. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para contar como o nosso segundo cérebro funciona, eu tenho o prazer de receber o craque, o doutor Nelson Liboni. Obrigado. Obrigado pelo convite. Que história é essa de segundo cérebro? O segundo cérebro é verdade, porque existe uma relação muito grande entre o cérebro e o intestino, existe uma comunicação nervosa, que é feita pelo próprio vago, e as respostas hormonais que eles trocam entre eles. Então existe isso mesmo. Então, se eu estou estressado, vai refletir no meu intestino. Se eu como errado, eu tenho uma alteração, vai refletir também na produção de algumas respostas que o cérebro vai ter. Então isso fica uma coisa confusa, né? Uma mão de via dupla? Mão de via dupla, exatamente. E aí, vamos lá, falando do intestino, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade das bactérias, enfim, da minha microbiota? O que está ao meu alcance que eu melhore a saúde do meu intestino em relação à alimentação? Aí você falou tudo, né? Então, primeiro a gente tem que melhorar o que é o microbioma, né? O habitat em que elas vivem, né? Para que essa microbiota, onde essas bactérias, vírus e outros convivam ali, tenham uma convivência saudável e nos ajudem, né? Porque eles são seres que nos ajudam na digestão, na produção, por exemplo, de serotonina, que dá bem-estar, da dopamina, 50% da dopamina é produzida. Então, no intestino. Então, para que a gente tenha isso, primeiro, é o que você mais gosta, exercício físico. É mesmo? Tá? Então, o exercício físico, ele melhora não só o esvaziamento do intestino e faz com que os alimentos não fiquem tão estagnados e ali ele tenha a digestão correta, como também melhora na multiplicação dessas bactérias boas. Então, o exercício físico ele tem muito a ver com isso. Atividade física, então, melhora a quantidade das bactérias boas. Sim, melhora. Legal. E aí você tem algumas informações que os músculos mandam, né? Para que haja uma melhor movimentação desse intestino e melhor produção de determinados hormônios que fazem bem para essas bactérias. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a alimentação. Eu acho que a alimentação, acho que todo mundo que vem aqui fala isso, mas é aquela alimentação caseira, né? Então, procurar evitar alimentos industrializados em excesso. Então, comer bastante salada, verduras, legumes, beber bastante água, que é uma coisa importante, né? E essa produção de fibras, elas não só ajudam a movimentação do intestino, mas também servem para comida, para essas bactérias se multiplicarem, né? As fibras, né? Você falou frutas, legumes, verduras, falou da hidratação. As fibras são os alimentos das boas bactérias, é Das isso? duas, de quase todas, mas as boas bactérias elas precisam dessas fibras, que a gente chama isso de prebióticos. Prebiótico. Prebióticos, exatamente. Você falou prebiótico, está muito na moda o probiótico, né? Então o pessoal gosta de terceirizar a saúde, vai lá na farmácia, tem uma alimentação toda errada e compra ali um pacotinho de probiótico. O que acontece se eu tenho um ambiente, você falou muito do ambiente, né? Deixa eu tornar o meu ambiente favorável. Se eu sou sedentário, se eu não tenho uma boa alimentação, Se eu fumo, se eu bebo. isso. Aí eu vou lá e compro probiótico e jogo aqui dentro. Qual a diferença? Primeiro eu quero saber se um probiótico, esse que a gente compra na farmácia, tem um efeito positivo. Segundo, e qual a diferença de eu ter um estilo de vida ruim, um estilo de vida bom, e joguei o probiótico? Qual a diferença de resposta? Assim, quem tem um estilo de vida adequado, dorme bem, se alimenta bem, se hidrata bem, tenta ter uma situação, status quo mental, né, dentro dessa correria, principalmente das grandes capitais de bem-estar. Eu acho que quando ela faz uso do probiótico, do prebiótico, sem dúvida nenhuma a resposta vai ser ótima, né? Principalmente para as mulheres, né? Então, Por quê? porque aí a gente sabe que esses probióticos, eles atuam na multiplicação dessas bactérias boas e a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Então, a atuação não é só ali. Então, às vezes obesidade, às vezes alteração de flora vaginal, né? Essas alterações hormonais que as mulheres têm, então mexe com a motilidade. Então, isso é fundamental, tá? Então, é fundamental fazer. Mulher tem uma dificuldade um pouco maior de ir ao banheiro, verdade ou mentira?
Verdade. É verdade, assim, uma pelo ciclo menstrual dela. Então, se ela está, por exemplo, ovulando, ela vai ficar mais obstipada, se ela menstrua, libera por causa das alterações hormonais do próprio ciclo. Menopausa que influencia muito com essas alterações hormonais, aí realmente a mulher entra num ciclo complicado do pré-climatério, do climatério e do pós-climatério, que muitas vezes precisa ser feito algumas reposições para se ajudar. E eu acho que isso é fundamental. Então, a mulher, além de tudo, ela tem dificuldade às vezes de ir ao banheiro, ela está num lugar estranho, ela não se sente à vontade, então ela acaba não indo ao banheiro, tá? Então, isso sem dúvida nenhuma é uma das coisas que afeta. Mas se a mulher fizer exercício, beber água, aquilo que nós falamos, e tiver uma flora intestinal, com certeza ela vai ter uma melhora disso. Agora você falou uma questão bem no início, que é o seguinte: quando eu estou estressado, tal, isso reflete no meu intestino, às vezes eu fico com diarreia, enfim. O estresse, como você falou que é uma mão de via dupla, ele prejudica a qualidade desse ambiente do nosso intestino? Sim, porque, obviamente, se eu estou estressado, eu vou ter essa alteração das respostas. E aí o que acontece? Se eu como alguma coisa que tem um pouquinho mais de açúcar, que tem um pouquinho mais de gordura, a resposta que o meu cérebro vai entender é que eu estou comendo alguma coisa muito grande e eu vou precisar trabalhar muito. Então, às vezes, eu posso ter uma diarreia. Então, vou fazer uma prova, estou preocupado, vou fazer uma viagem, tenho medo de andar de avião, de repente, vou no banheiro. Então, ou eu como alguma coisa que é um volume maior e essa mensagem não chega no meu cérebro. Então, ele tem algo muito importante para fazer digestão e não A consegue. mensagem não chega. Então, essas mensagens, né, hormonais que existem e enzimáticas, elas são todas alteradas pelo fator estresse. Então, a gente tem que lembrar que 75% da serotonina, que é importante para o bem-estar da gente, o humor e a dopamina, e 50% dela, são produzidas no intestino, né? Então, quando eu começo a ter essas alterações, e acaba ficando um ciclo vicioso. Então, aí começa a ter síndrome do intestino irritável, começa a ter outras alterações, predispõe às doenças inflamatórias intestinais, como retocolite, como Crohn, começa a ter uma má formação intestinal. Então, normalmente, quem tem essas disbioses, que é a alteração da flora, fala assim: nossa, hoje eu estou com cólica, hoje eu estou com a barriga distendida, nossa, eu estou começando a ficar obstipado, ou estou começando a ter diarreia, o formato das fezes também fica diferente, né? Então, eu estou me sentindo mais cansado, eu não estou com uma energia legal. Então, isso realmente tem a ver com a ação do funcionamento intestinal. Você falou de ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso. A saúde, ela é integral, né? Então, você estava falando assim, a atividade física vai ajudar, o estresse pode piorar, tem a questão do sono. Então, você vê que a saúde é muito integral. Quando eu durmo, quando eu durmo bem, eu tenho mais vontade de me exercitar. Quando eu durmo mal, eu tenho mais preguiça, eu me movimento menos. Quando eu durmo bem, eu sou menos estressado, eu sou menos irritado, minha memória é melhor. Qual a importância e se tem alguma ligação do sono com o intestino? Tem sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, um exemplo fácil que não tem muito a ver com a flora, mas se eu faço um jantar muito complicado, vou jantar tarde, vou numa festa, eu durmo mal. E eu vou acordar mal. Então eu me sinto estufado, com formação de gases. Então, para vocês terem uma ideia de como é que funciona a coisa. Então, essa relação de sono e do que eu me alimento e o que eu tenho na minha flora intestinal é, assim, fundamental. Então, obviamente, se eu estou dormindo pouco, e é o que você falou, vai afetar, eu vou engordar, eu vou aumentar minha pressão, minha memória vai embora, os meus hormônios do estresse vão aumentar, adrenalina, corticoide e tudo mais. Isso vai afetar o funcionamento intestinal e, sem dúvida nenhuma, vai começar a ter as alterações, que aí são a distensão, a pessoa começa a ter eructações, a rotar, começa a ter flatulência, e aí acaba todo o estresse que a gente já conhece, né? Consumo de álcool tem um impacto na saúde do nosso intestino? Não só no intestino, mas em tudo, né? Então, mas basicamente no intestino, principalmente na parte gástrica, a gente tem que sempre quando for beber alguma coisa, estar hidratado, beber e comer, porque o álcool ele é absorvido muito no tubo digestivo, então quando eu como, meio que
empurro essa comida para a segunda porção do adenal. Uhum. E aí evita de eu ter gastrites, de eu ter refluxo e tudo mais. Então esse é um ponto. Segundo é a quantidade de álcool que eu vou beber. Então as cervejas, elas têm menos álcool, mas tem mais gás. Tem, por exemplo, tem 7,5 GL, que chama Gay Lussac, cada 100 ml tem 7 de álcool. Uhum. Na latinha, por exemplo. E se você for tomar vinho, chega a 14, se você tomar uma vodka, chega a 15. Então, obviamente, este álcool não só vai irritar o intestino, mas vai alterar as permeabilidades desse intestino, vão fazer que haja uma reação inflamatória nesse local, que vai causar, talvez, um crescimento de algumas bactérias não muito interessantes. A gente sabe, né, pelo que você está falando e que a gente conhece, que a atividade física, a alimentação, o sono, consumo de álcool moderado ou não beber, tudo isso vai impactar na saúde do nosso intestino. Mas acho que nunca teve tanto caso de câncer de intestino em pessoas com menos de 50 anos, né? Existia uma recomendação de fazer colonoscopia a partir dos 50, agora baixando para 45. Qual é a recomendação de fazer esse exame de rastreamento no nosso intestino? A gente fazia antes acima dos 50, nós fomos abaixando porque realmente aumentou a incidência. O que aumentou? Principalmente nas grandes capitais. Quando você compara, por exemplo, lugares fora das grandes capitais, ela é 3 vezes menor do que em relação às capitais. Nós não estamos falando de estresse de vida, nós estamos falando de qualidade de vida. Então, é o que nós falamos, de novo, dormir, comer, beber, sedentarismo e tudo mais. Então, Qualidade do ar pode influenciar? pouco, é mais para doenças pulmonares e cardíacas. Mas assim, nessa parte de câncer, a gente viu que essa geração de 35 até 55 é uma geração que bebeu mais, que fumou mais, que comeu errado, que dormiu pouco por causa de noites de baladas e afins, e aí no dia seguinte tem que continuar trabalhando, então você vai colocando como se não tivesse o amanhã. Coisa que a gente não está vendo dessa geração de 15 a 25 anos, que está parando de fumar, está conversando, bebe menos, estão fazendo esporte, que é uma coisa muito legal isso. Então a gente viu isso. Existem, o câncer sempre surge de um pólipo intestinal. Então, aí o que acontece? Se eu tiver esse pólipo, pode acontecer de uma maneira incidental, porque eu bebi demais, fumei demais, comi muita carne vermelha, não que a carne vermelha cause, mas o excesso dela. Embutidos, enlatado, eu não como fruta, eu não como fibras. Então, obviamente, vai aparecer mais esse tipo de situação. Então, esses são cânceres incidentais. Existem os familiares. Se eu tenho alguém na família que tem, eu aumento 2, 3 vezes. Então, por exemplo, pai, mãe, irmãos próximos aumenta. Então, eu tenho que rastrear antes. Então, se antes foi uma coisa incidental, mas se eu tenho alguém na família, e antes eu fazia com 45, eu tenho que fazer com 35. Nossa, 35. Tá? E tem aí a gente vai acompanhando. E o genético, tá? Que são doenças polipóides ou outros tipos de alterações genéticas que dão mais câncer. Aí você tem que fazer um acompanhamento desde a adolescência. Todo pólipo evolui para câncer? Os hiperplásicos não, quando são reacionais. Mas os adenomatosos vão virar câncer. Então, E aí você só vai saber fazendo a biópsia quando você tira o pólipo, é isso? por isso que é importante fazer a colonoscopia, porque você chega antes. Então, toda vez que você chega antes no câncer, você ganha a briga. Então, é uma doença percussora. Então, você tira esse pólipo, você cura o doente. E aí deu pólipo, no ano seguinte você faz a colonoscopia de novo. Se não tiver, você faz a cada 3, e se não tiver depois, a cada 5 anos. Existem outras coisas fora a colonoscopia para quem não pode fazer. Existe agora teste genético nas fezes, você faz o rastreamento de genes no intestino. Então, por exemplo, para pacientes que não têm condições por causa de problemas cardíacos ou do preparo, já existem esses exames aqui no Brasil. Chegaram já fazem 2, 3 anos, e a gente consegue controlar bem esses pacientes na investigação. E aí funciona até para uma população mais idosa, que aí fazer a colonoscopia aumenta o risco? Aumenta o risco, então a gente faz até uma certa idade, e depois surgem as comorbidades e a gente pode partir para isso. E junto com outras coisas, né, como exames de imagem, alguns exames de sangue, a gente consegue acompanhar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu já vi muita gente colocando
responsabilizando a nossa microbiota por uma série de coisas. E há um tempo atrás, foi até mais moda, existiu o transplante de fezes. Tá. Isso é eficiente? Tem evidência científica? Então, a gente usa o transplante para pacientes que têm algumas diarreias intratáveis, né? No começo foi uma coisa muito complicada, tiveram alguns pacientes que tiveram alguns quadros infecciosos graves, tá? Mas hoje, basicamente, a gente usa para pacientes que têm quadros diarreicos que a gente já investigou, já fez todo o tratamento, é feita uma pesquisa dessa microbiota intestinal, todo o código genético da flora intestinal que você tem, e aí em cima disso a gente pega alguém que é saudável e faz esse transplante com melhora. A gente tem alguns casos que realmente o paciente estava de uma forma debilitante, não melhorava com absolutamente nada, afastando todos os outros casos de alteração pancreática, de alergias, intolerâncias, doenças inflamatórias intestinais. Uma vez que você rastreou e não achou absolutamente nada, e esse paciente tem esse tipo de problema, aí eu acho que está super bem indicado. Agora, a microbiota, é verdade que ela é igual à nossa impressão digital? Cada um tem o Sim, seu? Você exatamente. constrói ali nos primeiros momentos de vida? Sim, quando você nasce, então existe uma diferença, por exemplo, de parto normal de cesárea. Então, quando o neném nasce, ele vai passar pelo o conduto vaginal da mãe e ali ele já tem o primeiro contato com lactobacilos da flora vaginal. Uhum. Então, ali já serve como proteção. O aleitamento materno também. Então, isso ajuda, né? Que são os lactobacilos reuteri. E aí a gente vai vendo essa melhora. Aí a criança tem, por exemplo, bichinhos, brinca na terra, essas coisas, ele vai ganhando o quê? Imunidade e adquirindo algumas bactérias que são interessantes. Então, as crianças hoje aqui em São Paulo, elas andam como astronautas, né? Sim, com muito pouco, né? Então, bons tempos que você brincava, você fazia essas coisas, você conseguia as coisas. Então, normalmente você acaba não tendo esse contato e isso vai acabar refletindo no futuro alguma doença inflamatória intestinal, alguma outra encrenca por causa disso. Então, quando o teu sistema imune tenta se defender, ele exagera na resposta de uma coisa que era para ser simples, ele dá um tiro de canhão e por isso que surge às vezes o Crohn, a retocolite e outra é uma das causas, existem outras causas, claro. E hoje você estava falando, né, do comportamento das gerações. Essa é uma geração que acho que nunca consumiu tanto café. Sim. É impressionante como se consome café. Você falou dos energéticos. É uma febre, né? Seja para se manter acordado, para balada, para atividade física. Você consegue imaginar que um comportamento assim de hábitos de uma geração pode encontrar daqui a pouco uma maior incidência, por exemplo, de problemas no estômago por conta desse tipo de Sim, comportamento? assim, uma coisa é clássica, então, por exemplo, nós falamos de câncer de cólon, você já matou a charada. Então, disso que você está falando é uma coisa importante. Então, por exemplo, antigamente, quando eu era mais jovem, eu pegava muito câncer de esôfago em pacientes, do esôfago médio. Então, eram pacientes que fumavam, pacientes que tinham uma outra característica, bebiam muito. E aí a gente está pegando agora câncer na parte distal do esôfago, porque eles estão tendo mais refluxo. Então, por que eles têm mais refluxo? Porque eu bebo, eu relaxo mais a cárdia, que é a válvula que separa o estômago do esôfago, eu tenho mais irritação, mais predisposição a ter Barrett, que é uma lesão no esôfago, e aí todo o tecido atípico que sofre uma agressão ácida dá mais câncer. Então, a população também engordou mais, porque estava mais sedentária. Então, o excesso de peso com alimentação inadequada, rico em gorduras e rica em cafeína e bebida alcoólica, deu mais câncer, principalmente de esôfago, que não era uma coisa tão comum, né? E os cânceres de estômago diminuíram, por incrível que pareça, que nós estamos tratando Helicobacter, que é o pylori, que é o grande responsável pelos cânceres, né? O cigarro, ele é fator de risco quando a gente... Muito, para tudo, Para intestino? para tudo, É mesmo, para cara? tudo. Piora as doenças inflamatórias intestinais, principalmente o Crohn, ele piora a própria oxigenação das células de uma maneira geral.
Lembrando que a nicotina é uma coisa que dá um relaxamento, né? Por isso que a pessoa fuma. Então ela relaxa, ela fica bem. Mas tem 4.000 compostos cancerígenos, então aumenta câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de laringe, né? Então todos os tipos de câncer estão relacionados diretamente ao cigarro. Se eu paro de fumar, eu saio do grupo de risco em 2, 3 anos para as doenças cardíacas, mas eu ainda fico 5 anos meio que em risco de ter algum câncer. Então a gente sabe que quando os pacientes estão começando a ter mutações no intestino, estão começando a ter pólipo e eu tiro o cigarro, existe uma regressão dessas mutações. Então o cigarro, sem dúvida nenhuma, Dúvida nenhuma. não é uma coisa legal. Tá bom. E aí, enfim, para encerrar esse nosso bate-papo, você estava falando muito que a atividade física ela tem um papel aí, vamos dizer, até protetor, né? Então, inserir essa atividade física no nosso dia a dia. Qual a dica? É com regularidade? É mais a atividade aeróbica? Que dica que você poderia dar em relação à atividade física para a saúde do nosso intestino? É você o mestre, né? Mas eu vou passar vergonha aqui. Mas vamos lá. Eu acho que assim, de acordo com cada faixa etária, eu acho que a gente tem que respeitar o tipo de exercício. Então, se a pessoa fizer exercícios aeróbicos, seja uma natação, que eu acho que é um exercício excelente, seja bicicleta, que também é ótimo sem impacto, ou corridas, né? Não estou falando ultramaratonas, mas corridas leves, vai super bem. E uma musculação, eu acho que é fundamental para evitar a sarcopenia, então isso é uma coisa fundamental. Para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, eu acho que o Pilates é uma coisa que ajuda muito, alonga, reforça, vai super bem. E se possível, né, eu acho que a gente, eu sou de uma geração que a gente fazia esporte, você foi um esportista pesado, né, então você jogava bola, fazia as coisas, então era gostoso, que você competia. Hoje você está dentro de uma academia que acaba um fone de ouvido, você não interage, fica mais uma coisa mecânica. Se puder fazer um esporte coletivo, seja um futevôlei, ou Socializar. jogar um tênis, olha, qualquer coisa tá bom. Saindo do sedentarismo já tá ótimo. Faça o que você gosta, não uma coisa forçada. E fazer esporte, quando a gente fala, é para ficar o quê? Saudável e não bonito. A beleza vem secundariamente a Como isso. consequência. Você estando com um rosto tranquilo, sereno, você dormiu bem porque você fez um esporte, e aí você vai comer, você fala, eu não vou comer isso, porque eu já fiz esporte, eu não vou sacanear a minha atividade física. Eu não vou beber porque no dia seguinte eu não sinto bem para fazer esporte. Você acaba mudando o seu estilo de vida. É isso que você falou, uma coisa que eu costumo falar muito, que a atividade física ela tem esse poder de contaminar para o bem os outros hábitos, né? E você exemplificou muito bem, né? Pô, eu vou jogar, então não vou beber. Pô, eu treinei tão bem, por que que eu vou agora comer isso tudo? Então uma coisa vai contaminando a outra.